Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Retornando a nossa aula sobre o sistema esquelético. Como vimos na aula anterior, o nosso sistema esquelético é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, como já trabalhamos, eles têm na realidade uma grande quantidade de ossos, e agora nós iremos trabalhar o esqueleto apendicular, que também é uma subdivisão do esqueleto humano que vai apresentar uma quantidade de ossos que são de suma importância para a locomoção e sustentação do corpo humano. O esqueleto apendicular ele é particularmente dividido entre os ossos do membro superiores, os ossos do membro inferiores e também os ossos que formam o símbolo peitoral e o símbolo pélvico, né? Que seria basicamente a região da nossa clavícula, representando aí esse símbolo peitoral, e a região que conhecemos como quadril, né? Quais seriam esses ossos que formam essas duas regiões? E é o que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, tá? O esqueleto apendicular, ele é dividido em esqueleto apendicular superior e esqueleto apendicular inferior. Cada uma dessas subdivisões vai conter a quantidade de ossos específicos para garantir a locomoção do corpo humano. Aqui a gente consegue ver perfeitamente, né, como que seria a representação óssea em um esqueleto humano, dessas subdivisões que formam o esqueleto apendicular. Na região que nós temos o símbolo do membro superior, esse símbolo do membro superior ele vai iniciar pela região que nós conhecemos como clavícula, na parte ventral do corpo, né, esses ossos que formam aqui o símbolo do membro superior na sua parte posterior, que é conhecido por nós como clavícula, e nós temos os ossos que formam o símbolo do membro superior na sua parte anterior, ou por que não dizer, né, na parte frontal do corpo humano, que seria aqui os ossos que a gente conhece como escápula, tá? Além desses ossos que formam o símbolo peitoral, nós iremos ter os ossos dos membros superiores, que seriam os ossos que vão compor os nossos braços, né? A gente vai ver mais à frente qual é o nome desses ossos, né? E como que é a sua constituição. Além disso, nós iremos ter os ossos do símbolo do membro inferior, que nós iremos ter como principal representante aqui os ossos que nós conhecemos como quadril. Esses ossos do quadril eles são de suma importância, especialmente na anatomia do corpo feminino, porque no processo de parto natural esses ossos do quadril eles têm uma certa elasticidade para dar espaço para que a mulher venha a ter o seu filho através de um parto natural. Nós temos os ossos do membro inferior, que vai formar a parte das nossas pernas, né? E aqui vamos ter a presença do maior osso do corpo humano, que seria o nosso fêmur. Vamos começar a ver essa subdivisão pelos ossos do símbolo do membro superior. Lembrando que esses ossos do símbolo do membro superior, eles também podem ser conhecidos como ossos, né, peitoral, que aí a gente vai conhecer os dois ossos que formam esse símbolo do membro superior. O primeiro osso que a gente vai conhecer, ele está localizado na parte anterior, que seria na parte que conhecemos como costas, tá? O nome desse osso vai ser a escápula e ele vai dar sustentação à nossa clavícula. Essa escápula ela é de suma importância para que a gente tenha uma postura, tanto quando nos encontramos de maneira ereta, ou seja, em pé, né? Assim como a gente se encontra de maneira ereta sentados, né? E essa escápula, ela é um osso de formato um pouco regular, né? Ela já vai ter um formato mais plano e vai ter essa função realmente de sustentar principalmente essa parte posterior do corpo humano. Além disso, nós iremos ter também como ossos que formam o símbolo peitoral a nossa clavícula. Essa clavícula ela é um osso, né, que ela está assim como uma escápula, esqueci de citar, mas são ossos que estão em pares no corpo humano. A gente vai ter uma escápula no lado esquerdo e vamos ter uma escápula do lado direito. Essas escápulas elas vão estar, né, em cada posição, em cada lado do nosso corpo, justamente garantindo todo esse processo de sustentação. A clavícula, assim como a escápula,
ela também vai estar localizada de maneira pareada, ou seja, a gente vai ter um par, né? E uma do lado esquerdo e outra do lado direito. A clavícula, só para a gente relembrar sobre o esqueleto axial, ela vai estar interligada aqui na parte posterior do corpo, através do externo. Só relembrando que o externo ele é justamente esse osso central que nós iremos ter, que interliga os pares de costela. Desculpa. A nossa clavícula, como vocês conseguem notar, ela vai ser um osso considerado um osso mediano, na qual a gente vai ter duas extremidades. Nós iremos ter a extremidade external, que é como se fosse a parte da nossa clavícula, como vocês conseguem observar aqui, que ela vai estar ligada à nossa escápula, e nós iremos ter a extremidade acromial, que essa extremidade acromial, ela vai estar, desculpa gente, a extremidade external, ela vai estar interligada ao nosso externo, que é o osso que vai estar localizado, né, aqui nessa parte superior do nosso corpo, interligando as costelas. E a extremidade acromial, ela vai ser a parte da nossa clavícula, que vai estar ligado à nossa escápula. Uma coisa interessante é que essas duas extremidades, tanto a external como a acromial, ela dão a esse osso uma certa articulação, né? Ela vai dar como se fosse uma movimentação de fato a esse osso, tanto na parte na qual ele está ligado ao osso do externo, aqui nessa região das costelas, assim como também na parte que está ligado à escápula. Nós iremos ter a escápula, como já dito anteriormente para vocês, a nossa escápula ela iria ter um formato que iria ser em sua parte um pouco mais plano, e aqui na parte superior desse osso a gente teria um pouco mais de deformidade. Cada parte dessa que vai formar a nossa escápula, ela vai receber, de certo modo, denominações anatômicas, que é justamente o que vai estar sendo, né, executado por cada terminação dessa. Nós iremos ter o acrômio, que como nós já vimos anteriormente, esse acrômio, ele vai estar se interligando com a escápula, através de uma articulação, é como se nessa região que vocês estão vendo entre o acrômio e o processo coracoide, nós tivéssemos um espaço para que a nossa clavícula ela fosse interligada a essa escápula. Nós iremos ter uma margem lateral, que como podemos observar, ela vai ter uma certa deformidade. Vamos ter a margem medial. Essa margem medial, ela vai ser uma margem também que não vai ter uma perfeita formação. O ângulo inferior, nessa parte mais inferior realmente da nossa escápula, e o ângulo superior, formado pela espinha da escápula. Essa espinha da escápula, ela é como se fosse o início do acrômio, e o acrômio, como já dito anteriormente, vai ser o espaço na qual nós vamos ter a interligação com a clavícula. Esses dois ossos, a escápula e a clavícula, eles formam o que nós conhecemos como símbolo peitoral, que é justamente as regiões que nós iremos ter no tórax, né, localizado no tórax, que vão estar sofrendo articulações e dando movimentação para o corpo, fazer com que os membros superiores consigam, né, se locomover de fato. Agora nós iremos conhecer os ossos que compõem os membros superiores. De maneira anatômica, os membros superiores do nosso corpo, eles são formados pelos nossos braços, tá? Então, nós iremos conhecer agora os ossos que compõem os braços humanos, né? Quais que são eles e qual que é as suas terminologias e definições. O primeiro osso que nós iremos conhecer é o osso do braço. Lembrando, gente, tá? Que quando nós estamos falando de braço, nós estamos falando dessa região que vem aqui da nossa clavícula até a região do antebraço, tá? Essa segunda região, ela é conhecida como antebraço. Braço, antebraço e aí nós iremos ter a mão. Essas três partes, elas compõem os membros superiores do corpo humano.
O húmero, ele é o osso que nós iremos ter nessa região que vem da clavícula e forma o que conhecemos como braço. O húmero, ele é um osso considerado longo, não tão longo como o fêmur, mas é um osso também que vai ter um tamanho bastante considerável, tá? Esse húmero ele vai ser formado, né? Vai ter na realidade uma subdivisão dividida em 3 corpos. Nós iremos ter a cabeça do húmero, que seria a parte inicial, né, do nosso osso. E essa cabeça do húmero, ela é uma das regiões que está ligada também à parte do símbolo peitoral. Essa cabeça do húmero, ela está dividida em tubérculo menor e tubérculo maior. Nós iremos ter o corpo do húmero, que é a parte mediana do osso. Nós iremos ter a tróclea. Essa tróclea, gente, ela vai ser como se fosse a parte final do nosso húmero. É como se a partir dessa tróclea a gente já iniciasse o nosso antebraço. Como podemos ver, essa região ela vai ser formada por várias sub-regiões menores, né? Professor, é de interesse nosso saber sobre fossa coronoide, espículo medial? Não necessariamente, tá? O que deveremos de fato saber é que nós temos esse osso formando aí o nosso braço, que seria o húmero. Abaixo do húmero, nós iremos ter um osso que é conhecido como urna, tá? Essa urna ela vai estar nessa região que nós conhecemos como antebraço. Essa urna ela está ligada ao nosso húmero. E uma coisa interessante a se falar é que essa região superior aqui da urna, que é o olecano, ele está justamente interligado, a essa região que nós acabamos de ver, conhecida como tróclea, né? Que vai ser a região que vai ligar essa região do braço com a região do antebraço, tá? Ou seja, essa urna é uma região que está presente no antebraço da gente. Nós iremos também ter o rádio, sendo também uma região que vai estar presente no nosso antebraço, e ele vai estar interligado à nossa urna, tá? E aí, assim como na urna e no húmero, o nosso rádio ele vai ter uma subdivisão, onde nós iremos ter uma subdivisão superior formada pela cabeça do rádio e uma região mais inferior que vai ser formada pela face articular carpal. Sempre quando vocês ouvirem essa terminologia carpo, metacarpo, carpal, significa que nós estamos iniciando aí o final, né, do que seriam os ossos do membro superiores maiores, que seria o braço e o antebraço, para iniciarmos os ossos das mãos, tá? As mãos, ela é um conjunto de ossos, tá? Que cada ossinho desse ele vai ser importante para que a gente consiga ter uma locomoção nas nossas mãos e a realização de tarefas. Os primeiros ossos que nós iremos ter nas mãos serão os ossos do carpo. Esses ossos do carpo, como já dito anteriormente, ele está ligado a essa face articular carpal, tá? Esses ossos dos carpos, eles vão formar ossos menores que vão dar, na realidade, o início aos ossos que são conhecidos como metacarpo. Metacarpo, simplesmente porque são os ossos que estão localizados na região mediana da nossa mão. São ossos que compõem, né, a nossa mão. O polegar ele vai ser formado, como vocês podem observar, por duas falanges, né? A gente vai ter uma falange medial e uma falange distal. Nós iremos ter o dedo indicador, que vai ser formado por 3 falanges, proximal, medial e distal. Nós iremos ter o dedo médio, também formado por 3 falanges, que vai ser a proximal, a medial e a distal. Nós iremos ter o dedo anular, né, que ele vai ser formado por 3 falanges, que a gente vai ter aí a falange proximal, a medial e a distal. E nós iremos ter os dedos que são conhecidos como mínimo, que vão ser formados por 3 falanges também, tá? Que vai ser formado, como vocês conseguem observar, pela falange, né, proximal, medial e distal.
Professora, por que só o polegar é formado por duas falanges? Nesse caso aqui, gente, é uma condição evolutiva do corpo humano, tá? Ao longo do tempo, para que nós tivéssemos a capacidade de segurar objetos, as nossas mãos, elas foram evoluindo de uma forma que os nossos polegares, eles tivessem apenas duas falanges, porque isso nos ajuda a ter uma maior firmeza quando a gente vai pegar os objetos com as mãos. Aqui só uma forma, né, para que vocês venham a conhecer esses ossos do carpo, que são esses ossos iniciais da nossa mão. A gente vai ter cerca de 7 ossos que vão formar esse carpo, é muita coisa, né? Vou estar passando rapidamente só para fim de conhecimento. A gente tem o captato, iremos ter o trapezoide, que está ao lado desse captato, o amato, que está ao lado do captato também. Vamos ter os ossos piramidal, o semilunar, o escarfode e o trapézio, tá? São todos os ossos que irão formar o que nós conhecemos comumente como nosso pulso, que é o início aqui da nossa mão. Finalizando os ossos que formam aí os membros superiores, iniciamos os ossos do símbolo do membro inferior. Os ossos do símbolo do membro inferior, eles também são conhecidos como símbolo pélvico, tá? Porque pode acontecer de vocês pegarem algum atlas aí de anatomia que venha trazendo essa terminologia, símbolos do membro pélvico. E aí a mesma coisa de símbolo do membro inferior. O símbolo do membro pélvico, gente, ele é formado basicamente pelos ossos do quadril. Existe, não sei se você acredita que é válido a gente trazer de volta uma recapitulação do que foi trabalhado na nossa primeira aula de introdução à anatomia. Existem variações anatômicas que ela levam em consideração o biotipo e levam em consideração também o gênero do indivíduo. Os ossos do quadril feminino, eles acabam sendo ossos bem mais largos, evolutivamente falando, do que os ossos do quadril masculino. Isso se dá simplesmente pelo fato de que a mulher, ela precisa, de certo modo, desses ossos do quadril mais espaços, né, ou seja, maiores e com maior articulação, devido à probabilidade de, em algum momento da vida, aquela mulher na realidade, ter um parto natural. E aí esses ossos do quadril, ele precisa ter uma articulação maior do que o osso do homem, né? Porque no caso o homem, ele nunca vai precisar usar esse quadril para a passagem de uma criança, né? Tem uma articulação maior. Por isso que evolutivamente falando, os ossos do quadril das mulheres, eles sim têm uma variação anatômica quando comparado aos ossos do quadril masculino. O osso do quadril, ele é formado, né, basicamente um osso bem, como eu já disse para vocês, bem plano na sua parte superior. E ele vai ser um osso de formato um pouco mais regular, pelo menos na parte anterior. Essa parte anterior do osso do quadril, ela é conhecida como ilho. E a parte inferior, ela é conhecida como pubis. O osso do quadril, gente, ele é um osso que vai ser pareado. Assim, a gente vai ter um par desse osso aí, para que a gente tenha um osso, um osso completo, né? Entre uma pubis e outra, a gente vai ter cartilagem, né? Porque, como já dito anteriormente, tem toda aquela questão da possível parto natural na vida de uma mulher. E devido a essa cartilagem estar presente, é que durante o processo de gestação, essa pubis, ela vai meio que se afastando uma da outra para dar passagem a essa criança. Mas basicamente, esse osso do quadril, ele é formado por essa parte superior, conhecida como ilho, e fossa ilíaca, né, que é essa parte aqui mediana, e nós iremos ter a pubis, né, que a pubis vai ter aqui o forame obturado, que vai ser esse espaço oco que nós iremos ter na região da pubis, e o isquio, que vai ser essa parte mais anterior à pubis, tá? Além disso, nós iremos também ter nessa região do quadril, nessa região pélvica, um osso conhecido como sacro, tá? Esse sacro,
ele vai ser um osso de formato totalmente irregular e vai ter interligado a ele um cóccix. Esse cóccix ele vai ser formado, né, como a gente consegue ver, por cerca de 7 vértebras, por cerca de 4 a 3 vértebras finais. Como eu dito anteriormente na nossa aula, esse cóccix ele é uma evidência evolutiva de que em algum momento nós fomos pareados com primatas, ou seja, que nós temos um ancestral primatas, justamente porque esse cóccix nos primatas é justamente a região vertebral que vai formar o que conhecemos como rabo, né, como cauda. E aí essa cauda, no caso na espécie humana, ela foi perdida, porque o homem ele passou a andar de forma ereta, né, através de duas pernas, e já não necessitou mais dessa cauda para que ele tivesse postura, tá? Além desses ossos que vão formar essa região pélvica, nós vamos ter os ossos do membro inferior, que são os ossos que vão formar a nossa perna, né? A nossa perna, e a gente vai ter os ossos que vão formar o nosso pé. E entre esses ossos nós iremos ter a localização do maior osso do corpo humano, que é justamente o fêmur, tá? O fêmur, gente, ele é considerado anatomicamente como sendo o maior osso do corpo humano. Ele está localizado na nossa coxa. Ele é um osso de extrema importância para que a gente consiga se manter de pé e para que a gente consiga caminhar. É um osso que ele vai ser formado por uma região superior, conhecida como cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur ela está ligada à região pélvica, principalmente aos ossos do quadril. E a gente vai ter a região que é conhecida como região inferior, que a gente vai ter como principais ossos, principais terminologias, desculpa, o apicondilo medial e o apicondilo lateral, tá? E aí esse finalzinho, ele já vai dar início, né, ao que a gente vai conhecer, né, que seria o osso que interliga a nossa coxa, né, com a nossa perna, que é conhecido comumente por nós como canela, que seria a nossa patela. A patela, gente, ela vai ser um osso totalmente regular, como a gente consegue ver esse sismóide, na realidade, seu formato, e ela vai estar localizado justamente na região que nós conhecemos como joelho, tá? Ou seja, a nossa patela é a região que nós conhecemos como osso do joelho e ela é responsável por estar interligando a nossa coxa com a nossa perna, né? Que seria a perna, como eu disse para vocês anteriormente, a região que a gente conhece como canela. Ou seja, iremos ter o fêmur como sendo o maior osso do corpo humano. Interligado a esse fêmur, a gente vai ter a patela. E interligado à patela, nós iremos ter a tíbia. A tíbia ela é um osso que nós iremos ter nessa parte da perna, que ela vai ser formada por duas regiões, né? Uma face articular superior ligada aí à patela e uma face articular inferior. Essa face articular inferior da tíbia, ela já vai dar início aos ossos dos nossos pés, mas interligada na nossa tíbia, principalmente nessa região do apicondilo lateral, nós iremos ter um osso que ele é conhecido como fíbula, tá? Inclusive, a fíbula, gente, ele é um osso extremamente fino, como a gente consegue ver. Quando nós comparamos a tíbia com a fíbula, a gente vê que essa tíbia ela vai ter uma rugosidade muito maior, porém, essa fíbula ela é de extrema importância para que a nossa tíbia ela consiga funcionar. Ah, professora, mas a tíbia é um osso maior, um osso muito mais robusto do que a fíbula. Se a pessoa, sei lá, porventura, fraturar a fíbula, mas a tíbia estiver em perfeito estado, a pessoa vai ter algum tipo de prejuízo na sua locomoção? A resposta é sim, porque a tíbia só funciona se a fíbula estiver funcionando perfeitamente. Assim como na tíbia, a nossa fíbula ela vai ter uma região que vai ser uma região mais superior e uma região inferior.
aonde essa região aqui inferior, ela vai estar justamente interligada a essa região final da nossa tíbia, para darmos início aos ossos dos pés, tá? Aqui, só para que vocês consigam ver a interligação de uma com a outra, né? Nós temos aqui a nossa tíbia bonitinha, e interligado à região do côndilo lateral da nossa tíbia, nós já iremos ter a fíbula, tá? A cabeça da fíbula, ela está diretamente interligada a esse côndilo lateral. E por fim, nós iremos ter o nosso pé, né? Os ossos do pé, assim como os ossos das mãos, eles vão ser subdivididos. Nós iremos ter aqui o taço interligado à tíbia e à fíbula, são os primeiros ossos dos pés, tá? Interligado a esse taço, nós iremos ter o metatarso. São cerca de 5 metatarsos que simboliza cada dedo do pé. Os nossos pés, assim como a gente viu lá nas mãos, eles vão ser formados também por algumas falanges. E aí, assim como a gente viu na falange das mãos, o único dedo, né, que nós não iremos ter 3 falanges é o dedo polegar, tá? Os demais dedos, eles vão ter as suas 3 falanges, compondo perfeitamente os dedos dos pés. Aqui, só para a gente finalizar, os dedos que compõem o taço. O taço, para relembrar, são esses ossos que são ligados à tíbia e à fíbula. Aqui nós iremos ter cerca de 7 ossos que vão formar esse taço também, né? Nós iremos ter o osso do taço inicial, que vai ser esse calcâneo, que vai ser o primeiro osso que vai estar interligado à nossa tíbia. Ligado a ele, a gente vai ter o talos. Ligado ao talos, a gente vai ter o navicular e o cuboide. Nós iremos ter o osso cuneiforme lateral, o cuneiforme medial e o cuneiforme intermédio. Esses ossos, ao finalizar eles, como a gente consegue ver, inicia-se os ossos do metatarso. Esses ossos do metatarso, eles serão 5, e cada um deles simboliza o início de um dedo, né? A parte inicial, para que a gente comece aí a ter as falanges dos dedos, tá bom? Pessoal, mas é isso. Esses são os ossos que vão compor, né, o nosso esqueleto apendicular, que, como já dito anteriormente, ele vai ser responsável vai ter, na realidade, na sua composição, tanto os ossos dos membros inferiores, como os ossos dos membros superiores. Além disso, são um esqueleto, né, que nós iremos ter a presença desses ossos que vão formar a parte peitoral e a parte pélvica do corpo humano. Continuamos a nossa próxima aula com o sistema muscular, que é um sistema de suma importância para que a gente tenha a proteção de todos esses ossos trabalhados aqui na aula sobre o sistema esquelético, e para que também a gente tenha um processo de locomoção acontecendo. Aguardo vocês na nossa próxima aula, que já é logo a seguir.